Meus amigos. O Brasil foi eliminado da Copa ontem. Tô meio chateado. Tentar manter o clima um pouquinho mais pra cima nesse vídeo aqui, né? É, é isso aí. Ó, hoje foi o dia da... Nosso cabelo tá todo desarrumado, é. Hoje foi o dia da preguiça. Fiz nada. Cama tá bagunçada. Tem roupa em cima da cama. Tá aquele friozinho da preguiça, sabe? Comprei um abajur. Tá vendo? Tá bonito. Aqui, ó, luz quente. Tá virada assim pra parede pra criar um climinha. Acho que ficou legal, ficou certo. Eu não sei como que é o algoritmo de vocês, o algoritmo do Instagram, mas o meu, ele sabe exatamente o tipo de conteúdo que prende a minha atenção. E quase sempre ele me recomenda vídeos sobre filosofia, sobre psicologia, comportamento humano, né? Desenvolvimento pessoal. Assunto que eu costumo consumir bastante, que inclusive serviram de inspiração para esse canal. Fora meme, anime, moto custom, UFC, música, etc, né? Não necessariamente eu vou falar sobre moto custom UFC aqui no canal, mas, sei lá, nunca se sabe, pode ser que eu apareça com uma referência aí, faça uma ligação aí em algum assunto específico, nunca se sabe. Então, de vez em quando aparece um assunto interessante, aparece um vídeo interessante pra mim, aí eu vou lá, assisto, reflito, continuo passando o vídeo, vida que segue, certo? Foi exatamente assim que aconteceu com um vídeo que ele falava sobre a ideia de existe conforto na dor. Eu assisti, achei interessante e continuei rolando o feed. Aquela ideia ficou lá, guardadinha na minha cabeça, vida que segue. Um tempo depois, no trabalho, eu comecei a reparar o comportamento de uma colega de trabalho. Ela era daquele tipo mãezona, sabe? Ela era acolhedora, estava sempre disposta a ajudar todo mundo, ela era engraçada. Só que ela tinha um péssimo hábito que me chamava bastante atenção. Ela reclamava de tudo. Ela reclamava do trabalho, ela reclamava das pessoas da família dela, ela reclamava da vida. E o que mais me chamava atenção ainda era o fato que essas reclamações elas nunca vinham acompanhadas de uma solução, um plano para mudar aquela situação, sabe? É como se reclamar tivesse virado parte da rotina dela. O mais curioso ainda é que quase sempre eu respondia entrando na conversa. Eu falava, é complicado, não, lá em casa também tá complicado. Eu falava, não, o trabalho aqui é uma bagunça, enfim, etc. Quando eu ia ver, tava os dois ali alimentando aquele clima, sabe? O curioso é que a gente começava tentando aliviar um peso e terminava deixando todo mundo pesado, sabe? Isso me faz lembrar um personagem numa série chamada What We Do in the Shadows, ou O que Fazemos nas Sombras, né? O Colin Robinson é um vampiro de energia. Ele basicamente sugava a energia do ambiente quem estava perto, deixando os outros chateados, sabe? Assiste! Pra quem entendeu a referência, parabéns. Pra quem não entendeu, vai lá assistir. É muito boa essa série, tá? Série de comédia. Enfim, naquela época, o ambiente de trabalho, na maior parte do tempo, era leve, a gente brincava, a gente tinha o costume de rir, conversar, e era só começar esse tipo de assunto que parecia que as coisas não mudavam. A conversa ficava mais pesada, o clima ficava mais pesado. É como se todo mundo ali saísse um pouco mais cansado, sabe? Foi justamente nesse momento que, enquanto pensava, caramba, mas essa pessoa nunca faz nada pra dar um jeito nessa situação, né? Só reclama, reclama. Que me veio uma frase na minha cabeça, daquele vídeo que eu assisti, que eu mencionei no começo. Existe conforto na dor. E numa fração de segundos depois, que me passou na cabeça, existe conforto na dor, me veio outra frase na cabeça, que é aquilo que me incomoda no outro me pertence. Claro que isso não é uma verdade universal, né? Mas naquele momento ele serviu pra mim. Porque, no fundo, eu tava fazendo a mesma coisa. Eu tava ali reclamando da vida e eu tava, foda, e eu falando da minha também, deixando os dois deixando o clima pesado. E, assim, é fácil a gente identificar um padrão quando é o outro que tá fazendo, né? Eu reparar que ela sempre reclamava o tempo todo e não fazia, sabe? Só que é mais difícil quando a gente tem que olhar pra dentro e falar, caraca, eu faço a mesma coisa, na é verdade. Quando essa questão também é nossa, é um pouco mais difícil de enxergar. Só que aí, eu comecei a me perguntar, por que eu também não tô fazendo nada? Será que existem áreas da minha vida que eu também tô preso no sofrimento e que isso já virou parte da minha rotina também?
A partir daí, eu comecei a perceber que talvez eu tivesse acomodado com algumas situações da minha vida. Apesar de eu até ter um plano de mudar aquelas coisas, eu não tava de fato fazendo alguma coisa pra mudar, sabe? Eu tava planejando, eu tava pensando, eu tava esperando. E é como eu disse no vídeo anterior, você não se torna uma pessoa diferente pensando, você se torna uma pessoa diferente agindo. Só que existe uma diferença muito grande entre você entender uma coisa e você começar a viver essa coisa. Eu queria vir aqui dizer que a partir dessa reflexão, minha vida tem uma virada de chave e eu comecei a botar minha vida nos trilhos, comecei a resolver meus problemas. Só que a realidade não é bonita como a gente gostaria, infelizmente, né? Não é um conto de fadas que é tudo certinho. Infelizmente, eu precisei chegar nos meus limites, eu precisei sentir o peso de que continuar onde eu tava já não tava dando mais, sabe? Eu costumo brincar dizendo que eu precisei andar pelo Vale da Sombra da Morte, né? E por mais dramático que essa frase pareça, ela representava um momento que eu realmente percebi que continuar do jeito que tava não dava, sabe? Já tava doendo demais, mais do que mudar. Foi justamente nessa época que começou a surgir a vontade de gravar também, né? Eu comecei a pensar sobre a criação de conteúdo mais voltado assim pro desenvolvimento. Aí eu percebi uma coisa importante. Saber o que precisa ser feito não é motivação. E também não é garantia que a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Se fosse, ninguém fumaria sabendo dos riscos, ninguém ia procrastinar sabendo das consequências, ninguém permaneceria num relacionamento que faz mal, ninguém deixaria de cuidar da própria saúde, conhecimento, por aí vai. Existe uma outra coisa que eu também precisei aprender. A evolução, ela não acontece de uma linha reta, ela vem de altos e baixos. Tem dias que parece que você avançou meses e tem dias que, né, parece que você está preso no processo. Mas faz parte, né? Porque mudar ele não é um evento, ele é um caminho. Tá, você deve estar se perguntando aí, mas então, se sofrer é ruim, se reclamar é ruim, se permanecer parado dói, por que a gente continua? E eu meio que respondi isso no vídeo anterior. Porque por mais estranho que pareça, a dor conhecida ainda é conhecida. Ela machuca, mas ela não surpreende. E eu já sei como ela funciona, eu já sei quanto ela dói. E ela acaba virando parte da rotina. Agora, mudar significa entrar em um lugar onde a gente não tem controle. Talvez dê certo, talvez dê errado, talvez eu descubra que eu era capaz, talvez eu descubra que não. E pro cérebro, a incerteza costuma assustar muito mais do que a dor que a gente já aprendeu a suportar. Talvez seja justamente aí que nasce o tal conforto na dor. Não porque ela deixa de doer, mas porque ela começa a deixar de ser estranha. Ela vira rotina, ela vira paisagem. Você acorda com ela, você dorme com ela, você aprende a organizar uma vida em volta dela. E quando você percebe, já não imagina uma vida sem ela. É como usar um sapato apertado. No começo ele machuca, você reclama, você quer tirar. Só que depois de um tempo você aprende a andar mancando, o corpo compensa, o cérebro normaliza. O problema é que depois de um tempo, o estranho deixa de ser o sapato e o estranho passa a ser andar direito. Entendeu? E talvez seja justamente por isso. A gente nem sempre sabe exatamente do que tá fugindo. A gente tem medo de mudar, mas será que é só isso? Será que o que mantém a gente parado é o medo de fracassar? Ou será que eu tenho medo daquilo que vem depois da mudança? Mais responsabilidade, mais expectativa, mais compromisso? Será que eu tenho medo de não dar conta? Ou será que é o medo da pessoa que eu preciso me tornar? Se as coisas começarem a realmente dar certo, às vezes a gente diz que tem medo de mudar, mas no fundo ainda não decidiu se realmente quer abrir mão da vida que a gente leva. Ou talvez seja que a gente tá preso à identidade que a gente construiu em volta da própria dor. Talvez seja um tipo de pensamento que mereça ser observado ainda mais com calma. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. Voltando ao assunto. Me lembra aquela história também do elefante que, quando é filhote, ele é preso com uma corrente num toco. E ele tenta escapar e não consegue. E depois de adulto, bastaria ele só puxar, né? E arrancar o toco com corrente e tudo. Só que ele não faz, porque ele aprendeu, quando era filhote, que ele não consegue. A dor antiga virou crença. O sapato apertado, o elefante preso, os dois eles contam a mesma história. A gente se adapta muito mais rápido do que imagina, inclusive a dor. O budismo fala que o sofrimento existe, mas parte dele nasce do apego. Às vezes a gente pensa que o apego ele é só sobre coisas boas. Mas será que talvez não existe um apego ao sofrimento? Será que a gente também não aprendeu a construir uma identidade em torno da própria dor?
Como se ela deixasse de ser uma visita e passasse a morar na casa. Como se, depois de um tempo, a dor deixasse de bater na porta e ganhasse uma chave própria. Talvez a pergunta não seja como eu faço para deixar de sentir dor. Talvez seja qual dor eu decidi aprender a conviver sem perceber. Porque a mudança começa quando a gente deixa de tratar como normal aquilo que nunca deveria ter sido.